Fala galera, tá no ar mais um Arena Galo. E antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês deixarem o seu like aí embaixo e se inscreverem no nosso canal e compartilharem com seus amigos se gostarem do vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do maior roubo do nosso futebol mundial. Você pode estar pensando que é Copa do Mundo, Champions League, Brasileirão. Não, é a tão aclamada Libertadores da América. O ano é 1981. Atlético e Flamengo disputam o jogo de desempate da fase de grupos da Libertadores, já que os dois times estavam empatados em pontos no grupo 3 e precisariam fazer um jogo de desempate para saber quem passaria, pois naquela época só se passava um e não dois como é hoje em dia. Porém, para começar a contar a história desse jogo, a gente tem que voltar um ano antes, o ano de 1980, aonde os dois times foram finalistas do Campeonato Brasileiro daquele ano. Flamengo sagrando-se campeão com uma interferência do árbitro Aragão, que expulsou 3 jogadores do Galo naquela decisão que o Flamengo ganhou por 3-2. Por que eu disse que nós temos que voltar a 1980 para contar a história do jogo de 1981? Porque na década de 80 criou-se uma rivalidade gigantesca entre Atlético e Flamengo, porque eram os dois principais times do Brasil e da América Latina naquele momento, porque eram os dois melhores elencos e uma coisa em especial diferenciava ele dos outros clubes, dos outros clássicos do país: Zico e Reinaldo. Zico, Galinho, jogava demais, jogava muita bola. Reinaldo, nosso rei, o rei da massa atleticana, jogou muita bola. E quando você junta esses dois craques para decidir um campeonato, só pode dar uma coisa bacana, né? Mas na verdade não. No ano de 1981, esse jogo de desempate, ele acabou assim de forma vergonhosa, porque o jogo durou apenas 37 minutos. Vou contar para vocês direitinho como aconteceu. Houve uma conversa nos bastidores pouco antes do jogo que o Atlético estava estava meio chateado por ter perdido o Campeonato Brasileiro do ano passado, do ano anterior, e iria querer descontar isso em campo, agredindo os atletas do Flamengo, coisa que era uma completa mentira e que foi plantada na mídia carioca daquele ano para poder prejudicar o Atlético. O árbitro daquele jogo, nem vale a pena dizer o nome, porque ele é o personagem principal daquela partida. Não foi Reinaldo, não foi Zico, não foi Toninho Cerezo, não foi Júnior, não foi ninguém. Foi o árbitro. Então eu não vou dizer o nome dele porque vocês já sabem o nome dele. Então não vou dizer o nome do miserável, porque ele simplesmente acabou com o jogo. Corre boatos, muitos jogadores daquela época dão entrevista hoje e falam que aconteceu isso, aconteceu aquilo, só que ninguém realmente sabe o que se passou. A única certeza é que o árbitro veio para Goiás no avião do Flamengo e que naquela época supostamente ele favorecia o time rubro-negro em outros jogos, né? Como algumas pessoas dizem. Porém, o que aconteceu nesse jogo foi que ele, na cabeça dele, ele achou assim que o Atlético ia bater nos jogadores do Flamengo, ia ter agressão, e chamou os dois capitães do time. Chamou e falou: ó, primeiro que bater tá na rua. O Reinaldo não acreditou muito nisso e fez uma falta por trás e levou vermelho direto, sem cartão amarelo, sem conversa nem nada. Até aí beleza, né? Tudo se cumpriu. O problema foi que o árbitro ficou completamente descontrolado em campo, porque ele expulsou a principal estrela do Galo, que era Reinaldo, e o time do Galo não se rendeu, o time do Galo foi para cima. E poucos minutos depois, ele simplesmente expulsou o Éder, de maneira assim, tola, porque o Éder apenas esbarrou nele e ele expulsou o Éder. E aí virou uma bagunça.
A comissão técnica do Atlético entrou em campo e queria bater no árbitro. Os jornalistas invadiram naquela época que tudo era liberado, né, vamos dizer assim. Entrou em campo, virou aquela bagunça, aquela muvuca toda. No meio dessa bagunça ele expulsa mais 2 jogadores de linha do Atlético. A comissão técnica toda, todo o banco de reserva, leva cartão vermelho. E o Atlético fica sem ninguém para poder fazer a substituição, sem ninguém para comandar o time em campo. E o árbitro, em sua sã loucura, né, resolve voltar o jogo. Só que como você vai voltar uma partida de futebol com 4 jogadores a menos? Pois é, na cabeça dele isso era possível. E ele fez com que a partida voltasse. Quando ele fez isso, os jogadores do Atlético já estavam entregues, né? Porque como que você vai jogar com 4 jogadores a menos? Seria humanamente impossível para um jogo de futebol. Isso eu estou falando do primeiro tempo, hein? Não foi nem o segundo tempo essa bagunça toda. Resultado, João Leite, no auge da sua experiência, se joga na grande área fingindo uma lesão. Pede para o carro Maca entrar em campo, ninguém vai, ninguém atende o cara. O árbitro doidão vai lá e dá cartão vermelho de João Leite, simplesmente por falar que ele estava simulando uma falta. Só que não tinha condições daquele jogo continuar, né? Então, simplesmente, ele encerrou o jogo e deu a vitória para o Flamengo. Só que o que dá mais raiva no atleticano desse jogo, falando abertamente, o que dá mais raiva é que simplesmente Atlético e Flamengo tinham os melhores elencos da América Latina, então eles iam bater em qualquer clube que aparecesse pela frente. Quem passasse daquele jogo seria campeão, porque a mídia internacional e nacional considerava aquele jogo como a final antecipada da Libertadores. Vocês não têm ideia do que era Atlético e Flamengo na década de 80. Era a final antecipada da Libertadores. E quando o Flamengo passa do Atlético, ele praticamente consagra-se campeão. Vai à final e ganha do Cobreloa, um time que, sem expressão internacional alguma, ele ganha e vai jogar a final do Mundial de Clubes e derrota o Liverpool por 3-0. Então, foi uma vergonha. Eu estou deixando lances do jogo aqui para que vocês possam assistir com a narração original do Luciano do Vale. Vocês vão entender o que eu estou falando e do que eu estou me queixando, entendeu? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deem like aí, compartilhem, mostrem para os seus amigos atleticanos, mostre para aquele seu amigo flamenguista que bate no peito falando que é campeão de Libertadores, mostra para ele que o título dele foi roubado. Falou, galera, até mais. Vai o Atlético no campo de ataque, o cruzamento é perigoso. Júnior na dividida, bateu de longe, Toninho Cerezo no primeiro tiro, colocando acima da meta do goleiro Raul. Flamengo, e vamos ver se ele usa o mesmo critério. Acho que ele errou, estragando o espetáculo, e até então estava muito bom, e até sendo jogado com lealdade. E o Reinaldo não quer falar não, saiu do gramado sem falar. E muito inusitado. Vamos acompanhar esse ataque do Atlético. O Gerson também. O Reinaldo está ali fora do banco, gesticulando o Gerson, a expulsão do Reinaldo.